Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Maurício Marcon do Podemos, aqui tratar de pautas, projetos, iniciativas do mandato do vereador, a quem eu de imediato saúdo. Vereador Marcon, sempre uma honra tê-lo conosco aqui. Honra é minha, Casa do Povo, já há quase 2 anos aqui, feliz, né, cumprindo o nosso mandato aí que vai ser interrompido na metade, enfim, mas estamos aí para prestar esclarecimentos à comunidade. Falaremos melhor desse processo todo pelo qual o senhor tem passado, do ponto de vista político, mas ainda o senhor continua como vereador. Até 31 de janeiro de 2023. Exato. Então, as pessoas sabem e vamos esclarecer aqui para os mais desavisados, digamos assim, o senhor no último pleito eleitoral foi, então, eleito deputado federal em torno de 140.634. Olha só, mais de 140 mil votos, né? O senhor foi eleito deputado 52 mil em Caxias. Então praticamente o mais votado aí da história de Caxias do Sul como deputado federal. Deverá então, o senhor ainda não decidiu, mas enfim, ainda tem o processo, mas deverá renunciar ao mandato de vereador em meados de janeiro. Tudo indica. Para então assumir como deputado federal lá em Brasília, então para a legislatura federal de 2023 a 2026. Só que o senhor ainda é vereador e continua exercendo o mandato na sua plenitude. E na última edição, o senhor destacava algumas iniciativas, mas falava, Fábio, não tenho como planos apresentar projetos de lei. Acho que a cidade já tem muitas leis. Mas nesse meio tempo o senhor apresentou o projeto. Então eu quero entrar nisso. Como que funcionou, vereador, essa apresentação de projetos? O senhor vinha numa fiscalização, tentando combater monopólio de cemitérios, o que também provocou um projeto do executivo nesse sentido, e agora um projeto seu. Como é que funcionou isso? Então, Fábio, o que acontece? Muitas vezes as pessoas entendem, e se criou, inclusive, um entendimento que vereador é eleito para criar leis. Né? Se leis fossem boas, Caxias do Sul seria uma Dubai, né? Seria o Catar, seria uma coisa maravilhosa, porque nós temos basicamente quase 10 mil leis em Caxias do Sul. São mais de 9 mil códigos. Isso que foi enxugado. Foi enxugado. Então a gente sabe que fazer lei por lei, além de ter um custo na casa, ela basicamente, se ela é inócua, não adianta nós fazermos. Neste meio tempo da última entrevista para agora, aconteceu que teve uma necessidade de algumas pessoas que me diziam: Marcon, a gente vai ser multado aqui no trânsito, esqueci de botar o parquímetro, enfim, eu tenho 24 horas para resolver, eu não consegui nesse meio tempo, para mim ficou difícil. Eu disse, olha, eu vou dar uma analisada junto com a minha equipe, se é possível, se a lei é constitucional, porque também tem um outro detalhe, né? Muitos vereadores apresentam muitas leis inconstitucionais, ou seja, para marcar pontinho, mas que não vale de nada. Aí nós fizemos a análise, foi dado o entendimento que ela era, então, viável, né? Ela poderia ser feita, ela era constitucional, apresentamos o projeto. Está em tramitação, não sei se vai dar tempo de eu votar, né? Mas isso também é irrelevante. O que importa para mim é se a cidade vai ser contemplada. Então nós ampliamos o prazo para 5 dias úteis, então é a ideia, né? Se não tiver nenhuma emenda no meio do caminho, deve ser aprovado provavelmente por 100% da casa. No sentido de flexibilizar o prazo. Então o cidadão que enfrenta dificuldade para estacionar o carro ou passou do prazo ali na Fábio, hora às vezes de pagar o parquímetro. Às vezes tu tá com um nenê doente, às vezes tu tá com, sei lá, tu leva no pet, teu bichinho tá passando mal, ou tu tem um compromisso... Passou o tempo e no dia seguinte tu ainda tá com teu nenê doente, teu filho doente, enfim, tu precisa ter um prazo maior para regularizar. Que tal o parquímetro e não receber a multa. Isso, exatamente. Então nada mais justo, a pessoa ela não tá se omitindo muitas vezes de pagar e cumprir com seus deveres, né? Mas ela às vezes precisa de um prazo maior para se deslocar até a Secretaria de Trânsito, onde tem que ir, enfim, para fazer o pagamento. Então eu acho que é um projeto um tanto quanto singelo, não vai mudar a vida das pessoas, até porque isso é uma coisa que tem que reforçar. O vereador, uma vez eu fui numa palestra e foi dito que na legislação que nós temos no país, apenas 3% o vereador interfere. 3%. Então a gente vota muitas vezes projetos aqui oriundos do executivo. Isso é uma coisa também que as pessoas não entendem. O projeto das funerárias que a gente fez um AUE, que até o fim do ano é a promessa que vai estar tudo ok. Deste ano aqui, estou cobrando no sentido de garantir a licitação de novas empresas no município.
Que é uma coisa que vai mudar muito a vida das pessoas, inclusive numa hora que elas estão mais fragilizadas que a perda de um ente querido. Hoje, Caxias do Sul, infelizmente, tem somente uma empresa. Que, de fato, eu lembro quando o senhor levantou, muitos vereadores se somaram e relataram experiências. Sim, a vereadora Gladys, eu queria trazer as notas do marido dela. Não, vereador, a vereadora Gladys fez isso... Foi uma lástima, né? Porque ela no mesmo ano, no intervalo de 2 meses, acabou perdendo o marido e o pai. Enfim. Foi bem complicado. Mas enfim, então esse projeto, houve toda uma articulação minha e do vereador Scalco junto à prefeitura para que fosse redigido o projeto e deles viessem, porque se nós botássemos eles por aqui, seria inconstitucional. Então é uma coisa que às vezes as pessoas munidas... Porque envolve custo, então tem que ser de iniciativa do executivo. Também, não, e além de custo, existem pautas que têm que vir do executivo. Né? Então, às vezes, as pessoas... Tem regramento, fiscalização... Exatamente, tem que vir. Então, a gente fez toda a articulação, daí as pessoas dizem, mas o Marcon não aprovou o projeto. É um argumento tanto quanto vazio, inócuo, que para mim não muda nada, né? O que me importa é melhorar a vida das pessoas. Qual o caminho que eu vou fazer para mim? O Marcon não ganhou louros por isso. Tá bom. Tem vereador aí que ganha louro por protocolar projeto segregacionista, data de dia do não sei o quê, que aí ganha como o cara que mais protocolou o projeto. Mudou a vida de alguém? Não mudou a vida de ninguém. Se ele é feliz assim, tem gente que vota nele que é feliz por ele ser o campeão de projetos apresentados, metade inconstitucional, diga-se de passagem. Poderia, por exemplo, protocolar um projeto aqui, Fábio, liberando a faixa de ônibus para carro. É inconstitucional. Mas eu teria um projeto protocolado, entendeu? Mas daí não ia adiantar nada. Sim, mas daí lá, quando foram feito o ranking dos projetos, o Marcon... Na estatística... o Marcon vai tá ponteando lá, porque eu vou ter colocado vários projetos. Quando as pessoas querem o impossível, Fábio, somente os mentirosos satisfazem. Vereador Marcon, o senhor também se notabilizou, agora já contabilizando pelo menos 2 anos de legislatura, como parlamentar da Casa, por um debate eminentemente ideológico, ou quase que totalmente ideológico. O senhor aí citou pautas, projetos, de sua autoria, enfim, mas o senhor se dedicou muito a pautas de perfil ideológico, sobretudo de direita ou de críticas à esquerda, mais notadamente alguns partidos da esquerda, pautas específicas, também uma defesa do ponto de vista econômico a economia de mercado, uma pauta mais liberal. E o senhor teve uma repercussão e uma adesão muito grande do ponto de vista da população, dos mais diversos matizes. Como é que o senhor enxerga também o parlamento como uma casa de discussão e debates que muitas vezes não vai ser só em projetos? Pode ser uma sessão, uma plenária dedicada a um debate ideológico em que os vereadores dos seus mais diversos campos vão se colocar ali e travar discussões, como foi o caso do senhor com vereadores antagonistas do ponto de vista de ideias em relação ao senhor. A gente, como tu falou muito bem, aqui é um parlamento. Parlamento, o que já diz? É um lugar de falar, né? Trocar ideias. Quando a gente acha que a discussão ideológica ela não acrescenta em nada, é um ledo engano. Né? A questão ideológica, ela forma, então, pessoas que concordam ou não com aquilo e a gente vai formando opiniões de construir a sociedade. Quando eu saí da minha lojinha, eu decidi, não, agora eu vou concorrer a vereador, eu tinha um plano. Qual que era o plano? O plano era preencher uma lacuna que eu via que a Câmara de Vereadores tinha e que a política em geral tinha até poucos anos, que era vereadores ou, enfim, políticos de direita conservadora no costumes e liberais na economia, mas de verdade, Fábio. Não aquele cara que se elege com um discurso, chega aqui, veja bem, temos que conversar. Não. Eu me mantive na mesma linha desde o primeiro dia e vou me manter até o dia 31 de janeiro aqui e vou continuar em Brasília a mesma linha. Por quê? Porque eu acredito nisso. Muitas vezes políticos vêm para a política para ganhar o seu salário, para indicar o seu CC na prefeitura. Não tenho nenhum CC, não tenho sequer salário aqui de vereador. Como tu sabe, a gente doa o salário. Então, o meu foco aqui era representar uma faixa que não era representada. Quando tu me perguntou sobre o sucesso que isso rendeu, é a mesma resposta que eu te dou. No meu ponto de vista, acho que entre 20% a 25% da sociedade, vamos pegar a caxiense, mas estamos falando aqui de Caxias, ela é de direita conservadora liberal e ela concorda 95% com o que eu concordo. Porque o senhor também reverberou o pensamento de esquerda, de certo modo, quando ia contra-argumentar com o senhor.
Então ali também acabou acontecendo a dialética, né? E a gente vê a própria democracia, né? Exatamente, a própria eleição nacional, a gente vê que hoje, na composição do Congresso, a cada ano vem diminuindo o espaço do centro e a direita e a esquerda vem tomando... E aumentando os extremos. Aumentando os extremos, que a gente chama de extremos, mas que na realidade eu considero como pessoas que se posicionam, né? Porque tu tem o centro, normalmente ele é o cara que não se posiciona. E as pessoas hoje, com a exposição que se tem em redes sociais, na mídia em geral, elas sabem e elas querem saber a opinião dos seus representantes, né? Então, uma coisa que eu sempre digo, quando a gente sempre começa uma entrevista, eu digo, pode me perguntar o que tu quiser. Se eu não souber, eu vou dizer, olha, Fábio, eu não sei, a gente tem que estudar, mas a minha opinião provavelmente vai ser essa. Eu normalmente tenho opinião sobre tudo, posso estar errado às vezes, mas eu me posiciono. Eu acho que isso ficou evidente na eleição nacional agora. E aqui tem mais um alerta, quem não se posicionou nesta eleição, ou seja, ficou neutro, veja bem, não quer nenhum lado, foi excomungado, tá fora, né? E na próxima eleição de vereador, eu acho que a gente vai ver a mesma situação aqui na nossa cidade. Ou seja, vereadores que têm ideologias e opiniões claras, independente de quais sejam, serão privilegiados na hora do voto. Porque o segmento respectivo vai se sentir representado. Fábio, tu é colorado. Todo mundo sabe aqui na casa, né? Vamos supor que tu tenha que entrar numa loja e escolher uma camiseta. Tu vai escolher uma camiseta do Inter ou uma camiseta branca? Uma camiseta do Inter, né? A política é a mesma coisa. Quando eu quero escolher alguém para me representar, para estar lá falando por mim, eu quero escolher alguém que fale o que eu penso. Eu não quero escolher um cara que, quando chegar lá, a gente vê o que ele vai representar. Exato. Entendeu? Então, eu acho que as pessoas... Isso gera mais segurança. Exatamente. Isso é um amadurecimento da política. A gente sempre tem a democracia americana como base, que é uma democracia longínqua, e a gente tem lá é o bipartidarismo, basicamente, né? Os democratas e os republicanos. Existem os independentes, mas eles basicamente... Que são grupos ideológicos múltiplos. Isso. Mas partidos formalizados são dois. Republicanos e democratas. Isso. Na Inglaterra nós temos 3, né? Então é mais compacto, digamos, e a gente está caminhando para isso no Brasil, com essa questão dos partidos, se eles não atingem a cláusula de barreira, eles automaticamente têm que se fundir e montar um partido. Então, já está acontecendo. Já está acontecendo. Eu calculo que nas próximas 2 eleições nacionais, nós chegamos a 5, 6 partidos no máximo. Vereador, do ponto de vista de expectativa, e a propósito, o senhor declaradamente de direita, e a nossa presidenta da casa, a vereadora Denise Pessoa, do PT, mais voltada à esquerda, também se elegeu deputada federal aqui, cumprindo um roteiro histórico que começou lá com o ex-vereador Nadir Rossetti, que foi o primeiro vereador que fez o percurso direto de vereador a deputado federal. E o senhor e agora a vereadora Denise dão sequência a esse caminho histórico de Caxias do Sul, em que a Câmara de Caxias consegue colocar diretamente deputados federais representando a cidade e o estado lá em Brasília. Eu não sei se o Nadir foi de primeira eleição. Ele foi só 2 anos vereador? Daí teria que confirmar lá. Porque eu fui direto, né? Não, porque o senhor tem um período muito curto como vereador, né? Mas eu me refiro a esse caminho direto, de sair de vereador diretamente a deputado federal. Mas voltando ao raciocínio, qual é a expectativa? Porque assim, as pessoas criam muito essa ideia. Agora o ex-vereador, o então ex-vereador Marcon, agora deputado federal, e a deputada federal Denise Pessoa, então eles vão representar Caxias. Em tese, sim, mas são deputados do Brasil. Do Brasil, né? E mais especificamente do Rio Grande do Sul. Como é que vai funcionar isso? Vocês pretendem trabalhar em conjunto? Não. Vocês pretendem dar um... agora eu vou falar do senhor, então. Pretende daqui a pouco dar uma atenção especial a Caxias do Sul? Como é que vai funcionar isso? Porque o senhor vai ser muito cobrado pelas pessoas de Caxias. A gente tem que entender, e aqui também faz parte da Porque não é um deputado distrital. Isso, exatamente. Faz parte da evolução da democracia. Desde que eu fui eleito, eu acho que a Denise deve estar passando pela mesma situação, só minha esposa, basicamente, não me pediu emenda até agora, né? Então, o que se tornou? Muitas pessoas enxergam num deputado federal alguém que intermedia emendas, que nada mais é que devolver o dinheiro do povo para o povo, né? Eu, como tu bem falou no começo, sou um político ideológico. Então, eu vou defender uma ideologia lá que ela é completamente
antagonista à da Denise. Aí tu vai me dizer, mas vocês não vão se cumprimentar, se entrar no mesmo voo? Ontem nós tivemos sessão, a gente se cruzou, se deu um bom dia. Se for uma pauta, de repente, de interesse da cidade, vocês vão se somar? Claro, uma questão, mas assim, ó, eu, sinceramente, olhando o histórico de 2 anos aqui, eu vejo que as pautas que convergem, elas são muito poucas. Né? A gente não pode dizer que amanhã ou depois não vai ter alguma... Mas eu vou dar um exemplo assim, vereador, que é uma pauta que nunca se soluciona, que sempre demanda muito. Hospital Geral. Eu duvido que vocês não vão estar juntos lá brigando por recursos para o Hospital Geral. Não, com certeza. Um exemplo. Com certeza, a questão de recursos sim, mas aí que tá. O meu foco, e eu sempre deixei isso claro, inclusive na minha campanha, o meu foco não é trazer dinheiro, porque o cobertor é curto. Eu quero fazer reformas para que o cobertor seja maior, para que as pessoas não precisem ficar tirando umas das outras para cobrir, porque se eu for dar para o Hospital Geral, eu não construo. Tu entendeu? Então nós precisamos ampliar o cobertor. Como é que faz isso? Bom, nesse momento que o governo for eleito, basicamente a gente tem que trabalhar para não diminuir o cobertor. Porque o que a gente vem vendo aí são políticas econômicas que ele vem dizendo que vão ser destrutivas ao Brasil. Basicamente a gente vai copiar o que foi feito na Venezuela e na Argentina. Eu estou lá para tentar evitar esse desastre. Né? Então, em vez de nós andarmos para frente, eu acho que nesse momento... O senhor está opinando sobre o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. E as propostas econômicas dele que a gente vem vendo aqui, né? Que são destrutivas para o mercado. Aliás, dizer que o mercado somos nós, tu é o mercado, tu está no mercado, quando tu fez um concurso, tu é mercado. Quando nós vamos numa loja, aquela loja é o mercado. Exato, né? Então, tu exato. atacar o mercado é a mesma falácia que foi usada na Venezuela e na Argentina. Então, a gente vai ter uma destruição econômica, eu acho, violenta no próximo ano, até porque uma das coisas que baseia a economia é a expectativa futura do empresariado em questões de investimento, que é o que faz, em parte, a roda da economia girar. E a gente vê, com quem a gente conversa, que os investimentos estão basicamente todos parados, porque a gente... Neste momento agora, nós não temos sequer um ministro da Economia para ditar... Anunciado. Não tem nenhum plano econômico, ou seja, é uma desgraça o que aconteceu no Brasil. Então, eu vejo que a gente vai, nos próximos 4 anos, se o mandato dele durar 4 anos, a gente vai ter que tentar não encolher o cobertor neste momento. Né? Porque a ampliação com reformas, com copiar o que deu certo no mundo, eu vejo que não vai acontecer. A gente vai tomar o caminho aí da desgraça, né? Foi o que ao que pelo menos as urnas dizem, metade da população escolheu, e aí a gente vai ter que evitar danos. Vou dizer que eu vou ser da brigada de incêndio lá. Vereador Marcon, estamos um pouco além do nosso tempo, não quis interromper o seu raciocínio, quero já desejar um ótimo mandato ao senhor como deputado federal. Obrigado. O seu êxito lá, tanto do senhor quanto da vereadora Denise Pessoa, serão, digamos assim, o êxito da cidade, porque vocês estarão lá representando também um pouco Caxias do Sul. Lhe desejar também um ótimo Natal, boas festas, feliz Ano Novo. E ainda fica um espaço aí de pouco mais de 1 minuto, mais ou menos, para suas considerações finais, ao mesmo tempo em que aparecerão na tela também, para quem está nos acompanhando, seus contatos telefônicos, e-mail, porque o vereador Marcon continua ainda como vereador, Sim. Então pode ser cobrado por isso. E uma pergunta que o povo faz é, tu vai trocar o teu número de telefone? Não, não trocarei o número de telefone. Claro que às vezes a gente, para atender, a gente tem uma dificuldade, né? Porque realmente é muita gente, como tu falou, foram mais de 140 mil votos. As redes sociais hoje, elas basicamente, eu cheguei a 600 mil seguidores, então se a gente fizer uma continha básica aí que 1% me manda mensagem, a gente tem 6 mil pessoas mandando mensagem. É muita coisa, né? Mas eu queria só agradecer, né? Foi meu segunda participação aqui no programa e última, né? Se não for ampliado para os deputados, não vou mais participar. Mas quando eu entrei na política, eu entrei para melhorar a vida do brasileiro. Então, como vereador ou como deputado, ou enfim, como um cidadão comum, é o que eu vou querer deixar de legado na minha vida. Quando olharem a minha história, eles vão olhar e vão dizer, esse cara pelo menos tentou fazer algo diferente. É isso que é a minha missão de vida, é isso que eu entendo como sendo correto. Como sempre, a honra foi toda nossa, vereador Marcon. Acabamos de conversar então com o vereador Maurício Marcon do Podemos. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.